Não dá para mudar o Brasil sozinho. Por isso realizamos videoconferências conectando os times da REC Brasil com líderes de setores público e privado. Tivemos professores da FGV, membros do Tribunal de Contas e CEOs de grandes startups, mostrando desafios em cada área do país. A Hack Brasil foi criada com o intuito de democratizar a Brasil Conference e gerar tecnologia que volte e cause impacto no Brasil. Durante o mês Maker, os times tiveram a oportunidade de conviver com mentores que são ex-alunos do MIT. Os mentores foram selecionados com base na sua expertise e com o tema do projeto. Selecionamos 40 mentores com a parceria do MIT Alumni Club do Brasil. Nós começamos a Hack Brasil com 327 equipes, com diversos projetos na área de educação, saúde e política. Dessas equipes, 20 foram selecionadas para participar do mês Maker, onde, durante o mês, as equipes tiveram acesso aos mais diversos recursos para desenvolver os seus projetos. Dos 20 times selecionados, nós pedimos ajuda para nossa banca de jurados, composta por um seleto grupo de empresários, executivos e investidores, para selecionarem 5 times que virão apresentar as suas ideias aqui para vocês na Hack Brasil. Bem-vindos à primeira edição da Hack Brasil. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores. Sem eles, nada disso seria possível. Obrigada ao Banco Itaú, ao BTG Pactual, ao Instituto Rui Barbosa e à WeWork. Bem, vamos lá. Eu sou o Alan Costa. Meu nome é Lara Kimbó. E nós dois estudamos computação aqui no MIT. Durante um mês, nossos cinco times finalistas desenvolveram e prototiparam os mais diversos projetos para impactar o Brasil. Diretamente do Rio de Janeiro, a gente tem uma plataforma que vai revolucionar a educação no Brasil. De Maringá, nós temos um sistema capaz de agregar diversos bancos de dados e democratizar informações. De João Pessoa, a gente tem uma chupeta eletrônica que vai reduzir a mortalidade infantil. De Belo Horizonte, nós temos uma plataforma que integra e analisa dados públicos. E de São Paulo, um sistema inteligente que vai reduzir o desperdício de água em sistema de distribuição. Então, sem mais delongas, nós gostaríamos de chamar ao palco um querido apresentador e grande empreendedor social, Luciano Huck. Beijo. Posso ficar com esse? Ai, tá cheio, que nervoso. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, muito obrigado. Obrigado à organização da Brasil Conference. Foram dias maravilhosos até aqui, conversas muito boas. Acho que rega aquela semente da esperança que a gente tem. Confesso que eu fico muito mais nervoso e ansioso em subir num palco como esse do que apresentar um programa todos os sábados para milhões de pessoas. Mas fiz algumas reflexões nos últimos dias, pensando de que forma eu poderia agregar alguma coisa ao Hack Brasil. Parabéns aos times todos, assisti todos os projetos, tem coisas muito legais mesmo. Adorei todas com impacto social. Eu acho que quem não conhece vai conhecer os projetos aqui. Parabéns mesmo pela curadoria primeiro e depois pela seleção e por cada um de vocês. Toda vez que eu chego num palco desse, eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui. E dessa vez não foi diferente. Acho que o que eu posso fazer aqui hoje é compartilhar um pouco o que eu venho vivendo nas últimas décadas da minha vida. Confesso que as últimas duas, em especial, foram bem movimentadas. Então, acho que tem algumas coisas a compartilhar que, quem sabe, possa agregar quem está estudando aqui alguma reflexão positiva. Acho que eu estou num momento muito oportuno da minha vida para fazer isso, ainda mais num ambiente como esse, onde, sentado aqui, a gente tem gente com capacidade empreendedora, com capacidade criativa, técnica, somada à capacidade de execução. Então, muito bom poder estar compartilhando isso aqui. Só preciso dar um gole d'água, senão não vai dar, não. Muitos de vocês aqui estão em momentos e etapas da vida diferentes dos meus, mas acho que trocar ideias e experiências é sempre positivo, ajuda a gente a errar menos na vida, ajuda a gente a exercitar o bom senso com constância.
e iluminar os nossos caminhos. Outro dia eu estava conversando com um amigo indiano meu, que fez uma reflexão que para mim faz muito sentido, que a nossa vida ideal deveria ter 100 anos. Tá? Os 25 primeiros anos é onde a gente se dedica à nossa formação, que acho que é boa parte de quem está sentado aqui ainda. Os 25 anos seguintes é onde a gente emprega tudo que a gente aprendeu nos primeiros 25 e é onde a gente constrói a nossa carreira, enfim, com o que a gente estudou e se preparou. Os 25 anos, terceiro quarto, vamos dizer assim, é onde a gente devolve ao mundo o que a gente conquistou no segundo quarto. E o último quarto, os 25 anos subsequentes, é onde a gente se espiritualiza para uma passagem que varia de crença para crença, mas sem dúvida é uma passagem. Então, considerando essa equação ideal da vida, eu acho que atualmente eu estou no segundo quarto, próximo do terceiro, eu confesso. Estou chegando. O meu primeiro quarto foi preenchido, filho de professores universitários, minha mãe é urbanista, meu pai é advogado. Eu estudei em boas escolas, em São Paulo, cursei a Universidade de Direito do Largo de São Francisco, fui até o quinto ano fatorial, confesso que não foi muito bem cursada, mas foi uma experiência muito boa na minha vida. No segundo quarto, que é onde me encontro, não por muito tempo, aí é uma lista boa, né? São mais de 20 anos de televisão, acho que eu ajudei a criar, eu participei da criação de pelo menos 25 ou 30 negócios que a gente fez, empresas nas mais variadas áreas, errei em algumas, mas graças a Deus acertei mais do que errei, fundei e mantenho uma ONG em São Paulo, Instituto Criar de TV e Cinema, que já formou mais de 2.000 jovens em São Paulo para atuar na área onde eu atuo. Tem uma comunidade de 40 milhões de pessoas nas redes sociais. Aí você pensa, porra, o Luciano, além de narigudo, é pica, hein? Aí eu começo a me desconstruir um pouco, porque não sou. Muito pelo contrário, inclusive. Eu acho que eu estou cada vez mais tendo a certeza de que eu tenho que me reinventar. De que eu não posso envelhecer, eu tenho que ficar igual um móvel. Um móvel velho é velho, um móvel antigo vale muito. Então eu tenho que ficar antigo com o tempo. Então eu tenho que me reinventar cada vez mais. Eu quero impactar mais a vida das pessoas. Eu quero poder usar as ferramentas que a vida me deu até aqui para, de fato, fazer mais diferença à minha volta. Acho que, compartilhando com vocês as minhas reflexões pessoais, conforme eu prometi, essa minha inquietude de me reinventar, ela ganhou muita força desde o dia 24 de maio de 2015. Como vocês podem ver, eu não sou propriamente um gato, nem nas minhas agilidades físicas, muito menos nas minhas qualidades estéticas, mas se eu fosse um gato, das 7 vidas que dizem que o gato tem, eu teria só 6. Eu nasci 2 vezes nesses 45 anos. Eu nasci uma vez no dia 3 de setembro de 1971, em São Paulo, na Promatre, e nasci uma segunda vez a 30 quilômetros de Campo Grande, na proa 140, num descampado, num pasto. Desde essa data, não só eu e minha família, somos sobreviventes de um acidente aéreo. E naquele dia eu estava com o que eu tenho de mais precioso, inclusive parte está aqui, que é meu filho que está aqui hoje, que era a minha família. E desde aquele dia, acho que muita coisa mudou na minha vida. Não na essência, de maneira nenhuma, acho que eu sou a mesma pessoa até hoje, mas mudou muito, muito profundamente a maneira que eu enxergo o mundo. O que eu posso garantir, das minhas reflexões desde então, é que na vida a gente perde muito tempo com bobagem. A gente acaba esquecendo de dar valor a coisas que realmente importam. A primeira conclusão é que rico mesmo é quem tem tempo. Quem tem tempo, quem administra o seu próprio tempo e tem o direito de usar o seu próprio tempo para coisas que lhe façam bem, isso é uma pessoa que ficou rica na vida. Eu vivi a pior situação que qualquer pai pode viver, garanto para vocês, ou uma delas, talvez. Era um domingo lindo de sol, tudo bonito, o céu perfeito, não tinha uma nuvem no céu,
Tinha arara, não estou mentindo, tinha arara azul voando antes da gente decolar, que a gente estava no Pantanal. Estava lindo, lindo. As crianças animadas, a gente estava voltando para casa, era um voozinho de 20 minutos. Eu sou um resolvedor de problema na vida. Eu não sou um cara do embate, eu sou um cara da solução. Eu estou sempre tentando lançar um olhar positivo sobre as coisas. Eu sempre vejo o copo meio cheio, nunca meio vazio. Eu tento liderar onde eu trabalho pelo reconhecimento, pelo mérito absoluto, nunca top-down nas coisas. Mas naquela manhã, eu perdi o controle que eu imaginava ter da minha vida. E isso foi em 5 minutos. E meu filho, que está aqui hoje, inclusive, tenho 3, que sempre acreditou em tudo que eu disse, me perguntou antes de entrar no avião, mas pai, esse avião é seguro, né? Eu falei, claro, meu filho, fique tranquilo. E o avião caiu. E agora? Como é que você lida com essa situação? Eu nunca tinha pensado na morte na minha vida, eu sou relativamente jovem, eu cumpro a minha agenda esportiva direitinho, eu como com regularidade, com qualidade. Então, por que eu deveria pensar na morte, né? Mas eu mudei de opinião. Todo mundo fala na vida, né? Ah, se eu morrer. Tem uma péssima notícia para vocês. Todos nós vamos morrer. Então, você tem uma agenda cheia amanhã, não significa que você não possa morrer hoje. E eu acho que o fato que a gente tem que refletir sobre isso, e acho que vale para todo mundo em qualquer idade aqui, estágio da vida, não que a gente tenha que pensar na morte, não necessariamente no fato, ou apenas no fato, mas se a gente fosse partir amanhã, o que a gente estaria levando, e principalmente o que a gente estaria deixando. No meu caso, acho que eu levaria uma vida muito bem vivida até aqui, trabalho desde os 21 anos, foram uma família que eu amo de paixão, tenho o maior orgulho, uma parceira incrível para a vida toda, viajei o mundo, conheci de presidentes da República aos chefes do tráfico de droga, descobri intuitivamente muito cedo qual que é o meu prazer na vida, a minha vocação profissional. Agora, o que eu estaria deixando? Aí eu acho que vale uma reflexão e são outros 500. E é sobre isso que eu queria trocar uma ideia rápida aqui, que é o seguinte. Aí eu volto para o começo da nossa conversa, sobre o terceiro terço da vida ideal que eu falei lá na frente, de melhorar a vida à nossa volta. Melhorar a vida pode ser na sua casa, pode ser no seu bairro, pode ser na sua comunidade, pode ser no Brasil, pode ser no mundo, eu acho que isso é ilimitado. No meu caso, eu me encontrei na TV, por quê? Porque eu sou um alucinado por tirar a ideia do papel, detesto ser aquele cara que escreve a ideia, deixa na mesa ou deixa do lado da cama, vai acumulando ideias, as ideias ficam lá para a vida toda e nunca saem do papel. E a televisão me encanta, porque você cria, escreve, produz, grava, exibe, vê quantas pessoas assistiram, se gostaram, se não gostaram, e vamos para a próxima ideia. E me encanta, na televisão, poder falar com milhões de pessoas todas as semanas e interagir com elas. Eu demorei algum tempo para entender qual que era o meu papel na televisão, o que de fato me dava prazer, e fazer TV aberta não adianta só te dar prazer, né? Quem está assistindo também tem prazer em assistir o que você está compartilhando. Então, uma troca muito interessante, eu demorei algum tempo para entender, mas hoje eu sei exatamente o que me conecta às pessoas e o que me dá prazer. Eu gosto de produzir televisão de cauda longa. O que é televisão de cauda longa? São conteúdos que mesmo depois que os créditos sobem, que o programa terminou, que está todo mundo feliz, que o patrocinador curtiu, que um monte de gente assistiu, a semente que a gente plantou, o conteúdo que você assistiu, ele continua se transformando. Eu gosto de usar a TV aberta como uma ferramenta poderosa de transformação e de inspiração. O Brasil está tão carente de bons exemplos, né, que poder usar a força da TV Globo, as forças das redes sociais para o bem, para poder contar histórias de brasileiros que têm a ética, a força de vontade, a sabedoria, o amor ao próximo, como a força motriz das suas vidas, dá muito prazer. Só de falar de Brasil aqui me dá uma certa angústia, que eu queria falar um pouco também. Começa a pipocar um monte de coisa na minha cabeça aqui, fico com vontade de dividir com vocês e vou. E acho que isso passou muito por todos os papos hoje aqui, os que eu ouvi ao longo das conferências. Me angustia demais no Brasil hoje em dia a ideia de a gente ainda não ter identificado lideranças relevantes na nossa geração e nas próximas. Me angustia
saber que elas existem, que tem muita gente a fim de fazer, e muita gente se organizando, mas pouca gente sendo conhecida nacionalmente, pouca gente que tenha uma abrangência no Brasil todo. Isso faz parte da nossa missão que a gente está aqui hoje. Por isso a gente precisa identificar essas forças, a gente precisa abrir espaço para elas, a gente precisa dar visibilidade para elas, principalmente para que elas tenham vocação pública. O Brasil precisa de um norte, o Brasil precisa de boas cabeças, precisa de lideranças apartidárias. Fazendo uma reflexão rápida, eu tenho feito isso com alguma frequência, eu acho que um bom líder tem que ter 4 características principais, para a gente fazer um funil, para a gente chegar a esses nomes que a gente quer. Tem que ter borogodó, que é uma coisa que não tem muita fórmula. Tem que ter carisma. 2, tem que ter capacidade de execução. Tem que ter força de vontade. Porém, se você ficar só com carisma e capacidade de execução, você pode botar no mesmo saco o Gandhi e o Hitler. Então, o que você faz? Você adiciona ética. Quando você adiciona ética, aí você limpa essa história. Você tira os ditadores, os belicistas, os tiranos, vão todos embora. Porém, a pessoa pode ser carismática, pode ter capacidade de implantação, pode ser ética, mas ela pode ser egoísta. Tudo certo. Aí vem a que eu mais gosto, que é o altruísmo. Então, se você botar altruísmo nessa história, aí você completa um líder, sob o meu ponto de vista. E eu acho que isso que o Brasil precisa hoje, de gente que, de fato, pense nos outros. A minha cruzada, que começou alguns meses atrás agora, e vou usar a televisão e as redes sociais, e o que eu puder usar, é para colocar a palavra altruísmo no dia a dia das pessoas. Você não necessariamente nasce altruísta. Vou ver pelo meu caso, tenho certeza que eu não nasci altruísta. Só que eu acho que eu estou bem seguro que com as experiências que você vai agregando, a curadoria que você faz da sua própria vida, as experiências que você vai tendo, você pode, sim, se tornar altruísta. O altruísmo não tem a ver com genialidade, o altruísmo não tem a ver com vocação, acho que o altruísmo tem a ver com resiliência, com persistência. Eu duvido que Nelson Mandela, por exemplo, durante os seus anos de luta contra o apartheid, ele pensava todo dia em terminar com o apartheid, ou com o sistema. Acho que ele pensava, cada dia, eu preciso salvar mais uma pessoa. E a reflexão que vem é essa, se a gente pensar na solução completa dos problemas, o problema fica grande demais. Aí começa a angustiar, paralisar a gente. Acho que a nossa missão aqui é a gente pensar todos os dias o que deve ser feito dia a dia, e só assim a gente vai conseguir resolver um problema como o do Brasil, por exemplo. E ainda no Brasil, que eu quero seguir mais um pouquinho, a humanidade nunca se transformou por consciência coletiva. Ela sempre se transformou por trauma, guerra, peste, qualquer coisa que seja. E eu acho a crise ética que a gente está vivendo no Brasil hoje pode ser o trauma que o Brasil precisava para a gente mudar de verdade. Acho que nos últimos anos foi comum a gente ouvir nos discursos, né, políticos e nos jornais, etc., não, que a gente não pode dar o peixe, que a gente precisa ensinar as pessoas a pescarem, a gente precisa dar a vara. Eu acho que o nosso negócio é mais grave ainda, acho que a gente precisa reinventar a indústria da pesca, se for usar esse exemplo. Então, a ética no Brasil sempre foi uma... O telefone tocou. Deixa eu desligar essa merda. A ética no Brasil sempre foi uma palavra em desuso, né? O Brasil, desde criança, a gente aprende o jeitinho brasileiro. E até hoje acho que a gente entendeu que... Até inclusive tem Michael Sandel falando disso aqui amanhã, né? E eu concordo com o Sandel, acho que o jeitinho brasileiro é a semente dessa sociedade onde a gestão pública é corrupta em sua maioria, que a gente está vivendo hoje. Voltando à televisão, para começar meus encerramentos aqui, eu quero voltar à televisão. O que me trouxe até esse palco hoje é que foi a televisão. No ano passado, eu tive o privilégio, das coisas que eu acredito, de juntar no mesmo palco Michael Sandel, que, para quem não sabe, que não conhece aqui, mas discute ética de maneira primorosa,
com uma cozinheira pernambucana de 34 anos, chama Helena Marie, moradora de Bom Jardim, em Pernambuco. E eu acho que é muito adequado, se puder rodar o vídeo que eu encontrei de Helena Marie na internet, vale a pena ouvir. O problema está em nós como povo. Sem áudio, vocês sabem ler lá. O áudio ali embaixo, se não der, paciência. O problema está em nós como povo, porque a gente pertence a um país onde a esperteza é a moeda que é sempre valorizada. É um país onde a gente se sente o máximo porque consegue puxar a TV a cabo do vizinho, a gente frauda a declaração de imposto de renda para poder pagar menos impostos. Onde há pouco interesse pela ecologia, onde as pessoas atiram lixo na rua e depois reclamam do governo porque não limpa os esgotos. Saqueia as cargas dos veículos acidentados, o camarada bebe, depois vai dirigir, pega um atestado sem estar doente só para poder faltar no trabalho, viaja a serviço de uma empresa, o que é que ele faz? Se o almoço foi R$10, ele pega a nota fiscal de 20, entra no ônibus, se senta, se tem uma pessoa idosa, se faz que está dormindo, e quer que o político seja honesto, o brasileiro está reclamando de quê? Como matéria-prima desse país, a gente tem muita coisa boa, mas acho que falta muito para a gente ser o homem e a mulher que nosso país precisa. 34 anos, cozinheira, mãe de 4 filhos. O meu prazer é poder juntar Helena Marie e Michael Sandel no mesmo palco para discutir ética, para discutir o jeitinho brasileiro. E nessa equação, né, a televisão teve um papel fundamental na minha vida, o que me trouxe até aqui. Às vezes eu percebo o quanto quase morrer trouxe serenidade e lucidez em muitos assuntos, que até então ficavam guardados nos lugares mais escondidos aqui da nossa consciência, mas eu percebo que foi a TV. A TV já vinha contribuindo há muitos anos na minha vida para a minha transformação. Ela foi fundamental, porque ela me deu a chance de conhecer vários mundos, rodar o Brasil inteiro, entrar nas casas das pessoas sem crachá nenhum, abrir a geladeira, tomar um café, trocar ideia, entender de verdade o que as pessoas queriam, quais eram as suas ansiedades, suas angústias, as suas dúvidas, as suas felicidades. Entender que na vida o bacana mesmo é misturar. E do meu papel na televisão, o que eu mais gosto assim, é o prazer de ouvir as pessoas. As pessoas têm muito a falar, qualquer um aqui tem uma história para contar. Basta você ter paciência e curiosidade para ouvir. Nessa sociedade que a gente está criando nossos filhos, isso eu acho que é uma discussão para todo mundo aqui que tem filho, se a gente não ficar atento, o universo dos nossos moleques não vai terminar aqui em Harvard ou no MIT. O universo dos moleques fica só Minecraft, Apple Store, Shopping Center no final de semana, iPad, iPod, iTudo na mesa. E tem muita coisa legal acontecendo no mundo, né? Eu acho que hoje nós somos curadores em tempo integral do nosso tempo. E fazendo uma reflexão aqui sobre o que eu gostaria para mim, eu queria medir o meu sucesso pelo impacto que eu vou ter na vida das pessoas. E o meu aprendizado na vida, nesses últimos 20 anos de trabalho, meu maior aprendizado está vindo do impacto que a vida das outras pessoas tem na minha. Eu estou num evento de empreendedores aqui. Eu, de fato, acredito mesmo que os novos Bill Gates, que os novos Steve Jobs, dessa nova geração que está aqui sentado hoje, serão empreendedores com impacto social. Empreendedores com impacto é o que eu acredito, por isso eu estou muito feliz com a curadoria que fizeram hoje aqui no Hack Brasil, porque só os 5 projetos são isso. Eu fico feliz em ver fundos do mundo inteiro hoje já disponibilizando bilhões de dólares para investimentos em ideias com impacto social. Negócios obviamente lucrativos, tudo certo, porém com impacto. Isso há 5, 6 anos era inimaginável. Isso foi o que me motivou a estar aqui nesse palco em Cambridge hoje. Conhecer um pouco de quem são esses estudantes. Eu vim trocando ideia nos últimos 3 dias, gravei com muita gente aqui. Fiquei muito feliz com o que eu vivi aqui, conheci desde a história do Vitor, que está aqui, filho do jornaleiro lá da Serra Corá, que está se formando em ciência da computação, em Harvard. Troquei ideia com o João Luiz, nos laboratórios do MIT, que fez um robô que, bicho,
Ele entra no incêndio, o bombeiro no central, o robô entra e faz tudo que o cara quer. Um monte de brasileiro aqui conectado, estudando. E essa geração, de fato, vai transformar o Brasil mesmo. Eu gosto da ideia da gente tratar o futuro, né? E o futuro são vocês, essa molecada que está estudando aqui. A gente não foi convidado para viver a nossa vida de forma passiva, eu tenho bastante certeza disso. Acho que a gente tem que dar muito trabalho para o nosso bibliógrafo no futuro. A gente é criador do futuro que a gente quer. Então, acho que a gente precisa imaginar ele de maneira conjunta e arregaçar as mangas para que ele vire realidade. Por falar em arregaçar as mangas, encerrando a minha participação aqui hoje, eu adoro a máxima de que conselho ajuda e exemplo arrasta. E como tudo o que eu pensei nos últimos dias para compartilhar com vocês aqui, estou tentando trocar essa ideia, seja em relação ao Brasil, seja em relação à busca da felicidade, seja em relação à capacidade de empreender, ética e altruísmo são ingredientes fundamentais em todas essas frentes. Então, eu queria compartilhar uma história com vocês, que eu acho que vale a pena. A vida é feita de experiências. Estou vivendo uma experiência muito importante para mim aqui hoje, mas eu quis, como sempre eu faço isso na televisão, eu quis fazer nessa luz e nesse palco os aplausos nunca serem para mim. Então, eu há 2 anos atrás, eu fui a Belo Horizonte conhecer Dona Vanilda. Dona Vanilda nasceu numa família muito pobre no interior de Minas Gerais. Dona Vanilda, o pai dela matava porcos, e ela pegava os restos dos porcos do pai e distribuía para quem não tinha grana, para quem não tinha dinheiro para comprar comida. Um dia o pai dela chegou e falou: minha filha, você pode dar o que você quiser para quem você quiser, contanto que seja seu. Esse porco não é seu, esse porco é meu. O dia que o porco for seu, você dá o porco para quem você quiser. Vanilda pega a sua malinha e aos 13 anos vai embora do interior, vai para a capital em Belo Horizonte, analfabeta, vai trabalhar numa casa de família. As crianças menores, as 2 filhas, estão aprendendo a ler na escola. Ela começa a pegar os livros de leitura das crianças, aprende a ler sozinha e descobre a sua facilidade e a maravilha que é o mundo das letras, dos livros. Um dia à noite ela pega a Escrava Isaura, que é bem emblemático para ler. As crianças não queriam ler o livro, ela falou: vou ler. Levou para o quarto dela e começou a ler Escrava Isaura. À noite, a patroa chega, vai chamar ela para dar banho nas crianças, entra no quarto, está o livro lá, Escrava Isaura, ela fala assim: o que esse livro está fazendo aqui? Não, eu estou lendo. Então você está demitida, porque você não está autorizada a pegar o livro. Vanilda é demitida por causa do livro e jura para ela mesma que o que ela puder fazer na vida, isso com 13 anos, o que ela puder fazer na vida para que as pessoas não passassem pelo que ela passou, ela iria fazer. O tempo andou, agora eu chego onde é que eu quero chegar, que é a ética e o altruísmo que eu falei. Vanilda vai morar numa favela em Belo Horizonte. Vanilda está morando na favela há alguns anos e a favela é desapropriada. Aí o governo chega lá e paga para a Vanilda sair. O que a Vanilda me disse quando eu fui conhecer a história dela? A gente estava conversando. Luciano, eu não comprei aquele terreno, eu nunca paguei imposto, nunca paguei água, nunca paguei luz, de repente vem o governo e me dá um dinheiro. Aquele dinheiro não é meu. O que ela faz? Constrói uma biblioteca comunitária. Pega o dinheiro, que ela achou que não era dela, compra um outro terreno numa outra comunidade, que está lá até hoje, e constrói uma biblioteca comunitária. A Vanilda mora hoje na biblioteca comunitária. A gente se conheceu nessa biblioteca, a gente fez um mutirão em Belo Horizonte, a gente reorganizou a biblioteca comunitária, a gente construiu junto com ela um espaço para idosos que ela queria. Hoje ela segue vivendo com o salário dela de faxineira e de cuidadora de idosos, toca um projeto que tem de tudo que vocês podem imaginar, de dar remédio para a comunidade, atender os mais velhos, trazer as crianças para dentro. Ela criou 47 filhos. Não lembro se é 1 ou 2 biológicos, mas 48 filhos, que eu esqueci da Duda. 48 filhos. E aí, bicho, o que eu posso dizer é o seguinte: o programa já acabou faz 2 anos, os créditos já subiram há 2 anos, a Vanilda segue lá, transformando, fazendo a comunidade dela ler com os 25 mil livros que ela tem disponíveis lá hoje em dia.
E essa é a televisão de cauda longa que eu acredito. Senhoras e senhores, pela ética, pelo altruísmo, pelos empreendedores sociais, de BH para o mundo, Dona Vanilda. Vou confessar uma coisa para vocês. Quando ela fica muito emocionada, ela desmaia. Então, cuidado, tá? Já caiu. Eu fui parar no SUS com ela 2 vezes já. Tô mentindo? Então, segura aqui em mim. Está bem? Tô ótimo. 0 a 10. 10. Tá bom. Vanilda, hoje a gente foi na biblioteca em Harvard. Muito obrigado, Renan, que nos levou lá hoje. Foi uma experiência linda. E agora, Vanilda, para encerrar, você fala o que você quiser. Você está no MIT, você está em Harvard, você está em Boston. E tem muita gente aqui que pode te ajudar no lindo trabalho que você faz em Belo Horizonte. Em primeiro lugar, boa noite, né? Eu tô ferrada mesmo. O Luciano é louco, gente. Eu não andava de avião nem para ganhar dinheiro. Hoje... A gente achou que o Trump não ia dar visto para ela nunca, a gente conseguiu. Vai? Eu te pergunto, então, para te ajudar, para a gente encerrar aqui. Qual que é a coisa mais difícil de empreender para o empreendedor social no Brasil? Aquela pessoa que sabe o que quer, que tem o altruísmo como a semente mais fértil da sua vida, nasceu com isso. Qual é a maior dificuldade, Vanilda? Para mim, a maior dificuldade no Brasil é educação. O nosso governo, eu fico abismada, né? Quando é criança, ela tem Bolsa Escola, Bolsa Família, tem uniforme, tem material, e tem a escola plural. Ninguém toma bomba. Legal. Passa o tempo, né? Aí acaba a escola plural, não tem bolsa, não tem material, não tem nada. Aí ela não estuda, não faz uma faculdade, continua votando mal. Eu tenho a impressão que é isso que o governo quer. Você não sai, né? Porque o que evolui, o que dá prosseguimento à vida de um ser humano é educação. Eu acho que, quando o governo faz isso, ele aumenta a possibilidade dele se candidatar de novo, porque o cara não vai saber votar, aumenta a criminalidade. Aí vem me dizer que o Brasil é um país de alta criminalidade. Óbvio, isso é produzido pelos nossos governantes. Assim penso eu. E digo mais, ele vai economizar muito com a saúde, na criminalidade, né, porque vai gastar menos com carceragem, né, no sistema prisional, se ele investisse na educação. Quem tem uma educação legal vai cuidar mais da saúde, vai fazer mais esporte, vai ter mais cultura, vai ter menos tempo para fazer besteira. E o governo não quer isso, então ele vai continuar dando todos os privilégios, né, para a criança, para a família carente. E o ruim de tudo isso é que, quanto mais carente, mais ignorante. Ele recebe uma bolsa escola, vai lá e volta de novo. Ele recebe uma bolsa com 12 de lápis que não dá para o meio do ano, e vai lá e vota de novo. E, com isso, a gente vai ficando na mesmice, vai votando mal, tendo um mau governo, tendo um mau país, tendo tudo de ruim, né? Porque, se você não é instruído, como você vai ser melhor? Senhoras e senhores, Dona Vanilda. Muito obrigado a todos. Quem
puder ajudar a dona Vanilda, depois a gente vai dar um jeito de botar o Facebook dela, custa quase 10 mil reais por mês o projeto dela. E tem um monte de gente aqui do terceiro setor atuando em educação, vale a pena conhecer a Casa Grande Coração, onde reside a biblioteca Graça Rios. Essa mulher teve 4 horas de atraso do voo dela em São Paulo, mais 2 horas em São Paulo, mais 2 horas em Miami, mas ela não se abalou porque ela estava lendo 700 páginas de Essa de Queiroz. Senhoras e senhores, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Dona Vanilda, Luciano, obrigado aí por compartilharem a história de vocês aqui conosco. E espero que vocês continuem transformando e inspirando muitos brasileiros ainda. Bom, vamos lá. Loucura, loucura, loucura. Bom, gente, está chegando o grande momento aqui de hoje à noite. Vamos receber aqui os 5 finalistas para apresentar os seus peixes aqui para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar nossa banca de jurados, agradecer a todos eles aqui pela presença de hoje, começando aqui pela Camila Farani, presidente do Gavea Angels, investidora no Shark Tank. Por favor, uma salva de palmas aqui. Ricardo Marino, sócio responsável pelas operações do Itaú na América Latina. Maria Alice Frontini, diretora da Oracle Brasil e presidente do MIT Alumni Club. Gustavo Roxo, CTO do BTG Pactual. Gabriel Benarroz, fundador e CEO do Ingresse.com. E Alex Sapiro, CEO da Amazon Brasil. Cara, tá cheio, gente. Boa noite. Meu nome é Vitor Rodrigues, eu sou pesquisador da FGV Direito Rio e ajudei a montar a RIC Brasil junto com o pessoal do MIT e Harvard. E agora a gente vai dar continuação para o momento mais esperado da noite, que são as apresentações. A gente vai começar com um time que veio diretamente do Rio de Janeiro para cá. Ele se chama Árvore de Livros. Vem para cá. Bom, primeiro eu não posso deixar de agradecer a dona Vanilda. Se quebrou um pouquinho, você vai entender por quê. O meu lado emocional aqui, então ainda estou respirando. Vamos lá. Bom, meu nome é João Leal, eu sou cofundador e CEO da Árvore de Livros. Só um minuto, onde que eu posso... Ninguém me deu o controle, como que eu passo? Obrigado. Você quer... Ah. Bom, vamos lá, vou voltar. Bom, meu nome é João Leal, eu sou cofundador e CEO da Árvore de Livros. Vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Dos 200 milhões de brasileiros, quantos vocês acham que leram um livro inteiro de forma espontânea no ano passado? São 9% apenas. A escola tem um papel fundamental na formação dos nossos leitores, e nós temos falhado bastante nesse processo. O Brasil ocupa o 59º lugar no PISA, que mede a leitura na educação básica entre 72 países. A gente ainda tem um problema muito grave de acesso. 63% das escolas brasileiras ainda não têm biblioteca. Se a gente olhar a redação do Enem, que é um reflexo direto da nossa leitura, a gente teve mais de 500 mil zeros em 2014 e apenas 77 notas máximas em 2016. Isso impacta o nosso dia diretamente. A gente tem uma dificuldade enorme para discutir assuntos complexos.
Se a gente pensar de forma geral, a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação, de interpretação de texto, de vocabulário, de escrita. E o mais assustador é que, se a gente olhar a população brasileira em idade para se trabalhar, só 8% tem uma boa capacidade de comunicação e interpretação de texto. A Árvore tem a missão de reverter esse quadro e transformar a educação do Brasil a partir da leitura. Nós somos uma espécie de Netflix dos livros das escolas. De um lado, a gente faz parceria com várias editoras para colocarem os seus conteúdos na Árvore, e de um outro, a gente entrega uma solução completa para a escola, que conta com diversos projetos de leitura, mais de 10 mil livros disponíveis e uma forma do professor conseguir medir de forma concreta a habilidade de leitura dos seus alunos. Como é que ela funciona de forma bem prática? Cada aluno tem um login e uma senha, ele pode acessar a partir do celular, do tablet ou do computador. Ele pode ler quantos livros ele quiser, a gente não tem fila de espera, inclusive de maneira offline. Ele entra para ler aquele livro da escola, ou entra para ler um livro que ele deseja, ele ainda pode interagir com outros alunos e participar da Liga de Leitores da Árvore, que é um campeonato de leitura. O professor pode acompanhar tudo isso de perto. Existe uma série de relatórios que ele pode saber a proficiência de cada leitor e se ele está fazendo um bom trabalho. Ele pode ainda interagir com outros professores, trocando boas experiências, e ainda indicar livros e criar atividades nessa plataforma. O nosso modelo de negócios é bem simples. A gente faz um contrato com a escola e cobra uma assinatura por aluno. O valor da Árvore tem um benefício muito grande para as famílias e para a própria escola. Ele equivale apenas à compra de um livro. Em um pouco mais de 2 anos, a gente está presente em 346 escolas públicas e privadas no Brasil. Já são mais de 37 mil alunos lendo, uma média de 8,4 livros ao ano. Isso é quase 4 vezes maior do que a média das escolas brasileiras. Se a gente considerar o nosso crescimento até aqui, em 2021 a gente vai estar presente em mais de 4.400 escolas brasileiras, impactando mais de 900 mil alunos. Para vocês terem uma ideia, o mercado editorial vende aproximadamente 4 milhões de livros ao ano. Em 2021, a gente vai estar gerando mais de 6 milhões de livros lidos. Com isso, a gente espera estar impactando de forma significativa os nossos resultados no Enem, no IDEB e também no PISA. A gente tem tido um engajamento muito grande. 88% dos alunos têm participado dos nossos projetos de leitura. Esse é um relato da Maria Clara, de 10 anos, de uma escola em Roraima. A minha vida e dos meus pais mudaram muito. Antes, a gente só ficava na televisão, celular e etc. Agora, todos os dias, nós queremos ler. Nós 3 lemos juntos quase todos os dias. Eu leio um livro em cada dia, eu adorei a Árvore, ela me incentivou a ler mais e não só ficar na frente da televisão. Sem dúvida nenhuma, nosso time é o principal motivo, a principal razão da gente ter alcançado os nossos objetivos e continuar trilhando o nosso caminho. Nós somos 14 pessoas e um macaco que está ali, que é o Otto, que é o nosso mascote. Eu trabalho com a educação há mais de 12 anos, sou um apaixonado pelo poder de transformação da leitura. Nós somos um time jovem, mas que ama a educação e tem trabalhado todos os dias para conseguir criar um impacto relevante para o Brasil. E a gente ainda tem um board de advisors que tem mais de 80 anos de experiência trabalhando no mercado educacional. Nos anos 80, o grande Darcy Ribeiro disse que, se os governantes não começassem a construir escolas, em 20 anos faltaria dinheiro para a gente construir presídios. Parece que ele acertou isso há bastante tempo. Então, a gente vai continuar trabalhando para transformar a realidade da Maria Clara e de outros alunos, para capacitar esses alunos e criar eles para estarem preparados para viver nesse mundo complexo de hoje e do futuro. A gente não tem dúvida nenhuma que a leitura faz parte desse processo. Muito obrigado. Valeu, João. Agora a gente passa 2 perguntas dos jurados, por causa do tempo. Não sei, se vocês quiserem perguntar mais, pode, mas questão de tempo a gente prefere só 2. Valeu. Oi, João, parabéns. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo negócio. Eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é, a partir do momento que você faz um produto que é desenvolvido basicamente para alunos, obviamente, de uma certa idade menor, como é que você faz isso através da tua plataforma para você aumentar a assertividade que as crianças passem a usar a tua plataforma? Tá. A gente atua em todo o segmento da educação básica, então vai desde a educação infantil até o ensino médio. Então,
Então, a gente pega desde novinho até a pessoa que está se preparando para o vestibular. Para deixar eles com um engajamento muito grande, a gente usa muito da gamification na plataforma, que é uma coisa que tem se falado muito. Então, por exemplo, a gente tem um campeonato de leitura, que é a Liga de Leitores da Harvard, onde os alunos, à medida que eles vão lendo, eles vão somando pontos, e aí eles vão concorrendo para alguns prêmios. A gente faz visita com autores às escolas, faz conferências online para eles conseguirem conversar com os autores. Então, a gente cria uma série de medidas para incentivar eles ainda mais. E o que a gente tem viu no nosso último projeto, que foi com o Ziraldo, é que eles se sentem muito motivados a estar participando de algo que ele não está sozinho. Então, quando ele vê que ele está interagindo com um aluno que está no outro lado do Brasil, isso é impressionante, o poder que isso causa. Bacana. Olha, parabéns pela tua proposta, é realmente emocionante, ainda mais depois do que a gente viu aqui. Eu acho que uma pergunta que eu tenho para você hoje o empoderamento do aluno é muito grande, né? Pela internet, ou seja, os alunos hoje basicamente estão todos conectados, né? Você vai em qualquer lugar do Brasil, eles têm um celular, não tem um computador, mas tem um celular. E isso é uma dificuldade muito grande com o corpo de professores, porque enquanto a gente está olhando o aluno, muitas vezes o aluno chega com mais empoderamento na classe do que o próprio professor. Como é que você está enxergando dentro da tua proposta para que o professor não se sinta, né? O professor tem que ter um investimento que ele não se sinta até acuado dentro dessa proposta? Aí eu acho que a gente tem utilizado 2 caminhos. O primeiro deles é garantir que o professor tenha um acesso anterior aos alunos, e isso a gente tem um cuidado. Então, para ele se sentir seguro, motivado, sem medo de que o aluno saiba mais que ele. A gente faz um trabalho bem forte educacional, que isso não é um problema. Então, ele pode, sim, tirar dúvida com os alunos e saber como é que usa e pegar dicas e etc. E uma outra coisa que a gente está começando agora recentemente é criar uma espécie de embaixadores da Harvard dentro das escolas. Então, aqueles alunos que têm uma média de leitura muito acima do normal. A gente tem um caso que é sensacional, que é do Caio, lá de Natal. Ele leu 118 livros no ano passado. Então, é um menino do 6º ano. Então, uma pessoa como essa é uma embaixadora da Harvard dentro daquela escola. Ele ajuda os professores, ele incentiva os outros alunos a ler mais. Então, criar uma comunidade ali dentro da escola, que tem o objetivo final de ler mais, contribui um pouquinho para quebrar essas barreiras que podem existir, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Acabou o tempo, desculpa. Bom, gente, chamar aqui o próximo time, diretamente de Maringá, Hackingá. Desculpa, Hackingá foi vencedor aí do prêmio do Instituto Rui Barbosa. Parabéns aí para vocês. Muito obrigado. Bem, nervosismo. Meu nome é Caio, eu faço parte do grupo Hackingá. Eu sou estudante de Ciência da Computação, estou no último ano de Ciência da Computação, e nós idealizamos essa ideia exatamente para esse evento. Então, não é uma ideia muito desenvolvida, mas eu espero que vocês gostem do que a gente vai apresentar. Boa noite, meu nome é Jair, eu sou estudante de Engenharia Elétrica, também da Universidade Estadual de Maringá, e eu também tive que dar uns pulos para aprender uma área totalmente nova, fora da elétrica, para contribuir com o desenvolvimento dessa ideia. Boa noite, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de Direito, faço mestrado, e, bom, espero muito que vocês gostem da nossa apresentação. Ups, não está funcionando. Bom, creio que todos já tenham ouvido a frase "dados são o novo petróleo". Essa frase, de várias maneiras, reflete a realidade do mundo digital. Dados são um combustível que movem empresas gigantes, como, por exemplo, a Google ou a Amazon. Mas também dados são utilizados, dados crus, eles não têm a capacidade de serem utilizados autonomamente, mas dados processados são extremamente valiosos. Mas talvez a comparação mais precisa seja que dados, assim como petróleo, são difíceis de serem encontrados.
Várias plataformas, como, por exemplo, plataformas governamentais de exposição de dados públicos, ou então, mas aqui na realidade do evento, como a Harvard Dataverse, são projetos que têm em mente a publicação de dados, mas eles falham em alguns pontos. Sobretudo, eles servem como depósito de dados e, no fim, eles acabam não solucionando o nosso problema do caos de dados em que vivemos. Grandes companhias tentam resolver esse problema gastando rios de dinheiro. Entretanto, somente com eles não... Obrigado, gente. Entretanto, pequenos empresários e cidadãos comuns não têm acesso a dado, uma vez que eles não contam com os mesmos recursos que essas grandes empresas. Dentro desse contexto, nossa plataforma tem uma missão simples: prover um lugar onde pessoas possam compartilhar dados e pessoas possam acessar dados, focando no aspecto social do compartilhamento. Utilizando de mecanismos de gamificação e mecanismos de bonificação, nós buscaremos a criação de uma comunidade composta por mais diversos tipos de perfis. Essa ideia, apesar de simples, ela tem um potencial enorme. Utilizando a capacidade de cada tipo de usuário, nós podemos criar uma comunidade que ativamente processa, analisa, discute e compartilha novos dados. Para atender esses diversos tipos de perfis, nós criamos uma plataforma, um aplicativo que permite a visualização interativa com gráficos interativos e uma API que permite o acesso direto, mais técnico dos dados, inclusive a inclusão de dados em outros aplicativos. Como já foi falado aqui, nossa plataforma acabou de começar. A gente ainda está em fase de prototipagem. Entretanto, nossa plataforma é aberta. Isso significa que qualquer pessoa pode contribuir código ou então utilizar código da nossa plataforma. Dessa maneira, atualmente nós estamos procurando novos desenvolvedores que se disponham a contribuir para o nosso projeto e, assim, construir a nossa plataforma nessa empreitada. Muito obrigado. 5 minutos, por favor, aí para o Q&A. Jurados, por favor, façam suas perguntas. Parabéns para vocês. Muito legal, porque o futuro da tecnologia de novos modelos de negócio está em plataformas de colaboração. Queria perguntar para vocês como vocês imaginam gerar tração, network effect, ou seja, quanto mais gente estiver aí, mais valiosa será essa plataforma. O que vocês estão imaginando fazer? Bom, inicialmente nós vamos lançar o projeto como um projeto open source e que permitirá que desenvolvedores, aquelas pessoas técnicas que tenham mais interesse, consigam contribuir. Mas eu acho que um ponto essencial será a utilização de dados abertos, ou seja, dados públicos ou dados que estão livremente acessíveis na internet. E com esses dados nós iremos popular a nossa base de dados e principalmente aqueles dados de mais difícil acesso irão gerar tração para que novos usuários cheguem até nós. Parabéns. A minha dúvida é em relação à viabilidade econômica. A gente não falou de como que a gente imagina rentabilizar e tornar o negócio sustentável. Vocês imaginam que o usuário paga para ter acesso aos dados ou tem um sponsor por trás? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Nós pensamos em alguns modelos. Inicialmente, nós nos baseamos em outras iniciativas que são open source também, como, por exemplo, a Linux Foundation ou então o Debian Project, e que funcionam por meio de doações. Mas caso não dê certo isso, ou caso nós cheguemos à conclusão de que isso não é uma alternativa viável, nós pensamos também em um modo de cobrança para acesso, por exemplo, por a nossa API, ou por consumo de dados na nossa API, de modo que aquelas pessoas que utilizam nossa plataforma para interesses comerciais
paguem e nos ajudem a manter a plataforma. Tem uma pergunta rápida, ou seja, claramente tem uma conotação gráfica, né, na solução de vocês, mas muito do que a gente está vendo hoje está caminhando para a voz, né? Toda a parte de machine learning, de inteligência está indo para... A gente tem 4, 5 grandes plataformas mundiais. Como é que vocês estão vendo essa questão de sair do lado gráfico para o lado de voz? Bem, a nossa plataforma não trabalha necessariamente com gráficos no sentido de imagens. Ela trabalha com dados no sentido de tabelas ou de bancos de dados construídos por pesquisadores ou por órgãos do governo. Então, no caso, aí, uma universidade que faz pesquisa com reconhecimento de voz teria mais facilidade em compartilhar o banco de dados que eles usaram para fazer o treinamento, o machine learning deles, com uma outra universidade, até pela questão de reprodutibilidade das pesquisas, para que se teste diferentes algoritmos e diferentes estratégias nos mesmos bancos de dados e que, conforme o tempo, você consiga pegar e aumentar aquele banco de dados, fazendo novas versões dele e tendo cada vez mais casos de testes para você trabalhar em cima deles. Muito obrigado, time Hackingá. A gente vai fechar aqui com vocês e obrigado também aos jurados pelas perguntas. Então, o próximo time ele veio de uma pessoa e montou uma chupeta eletrônica para salvar vidas. Chama Bubu Digital. Obrigado. Olha, nossa. Boa noite. Olá, Brasil Conference, boa noite. Somos a equipe Questão de Brio e estamos aqui para ajudar a reduzir a mortalidade infantil. A mortalidade infantil é um problema que atinge o nosso país e o mundo. A Unicef diz que a cada 1.000 brasileiros nascidos vivos, 14 morrem. No mundo, 16 milhões de crianças com menos de 5 anos morreram em 2015. E isso se dá por conta das doenças. E para a gente poder combater as doenças, a gente precisa primeiro identificá-las. A melhor forma de fazer isso é monitorar o sintoma mais comum na maioria das doenças, que nesse caso é a febre. Também é impossível monitorar esse sintoma porque muitas vezes as crianças têm febre, mas os pais não percebem isso. E se isso não for um índice monitorado, em alguns casos, a criança pode estar com alguma doença e os pais só notarem bem depois. Além disso, imagine você, pai ou mãe, que precisa sair para trabalhar e precisa deixar seu filho com alguém para tomar conta. A gente sabe que essas pessoas vão tomar conta, não é mesmo? Mas a gente sabe que a nossa preocupação vai muito além disso. A gente quer saber se o nosso filho está bem o tempo todo. E foi aí que surgiu o Bubu Digital. O Bubu Digital é uma chupeta que permite monitorar a temperatura da criança, ajudando os pais e as mães a cuidarem delas e, consequentemente, reduzindo a taxa da mortalidade infantil. 16 milhões é um número meio absurdo, né? Mas, então, para tranquilizar e ajudar os pais e mães, principalmente, essa chupeta ela envia informação para dispositivos móveis, como smartphone, tablets, smartwatch, que está muito na moda agora, né? E o aplicativo, né, basta você dar a chupeta à criança, conectar ela com o dispositivo e começa a receber a informação. E o aplicativo, ele comunica ao dispositivo cada vez que essa temperatura atingir um nível preocupante, para cima ou para baixo, porque também tem o caso da hipotermia, né? E o nosso aplicativo ele também gera gráficos, ele também permite lembretes e permite compartilhar essa informação com os médicos, né? Já é bastante features, mas assim a gente pretende incluir muito mais sensores depois, no futuro próximo, para permitir que a gente consiga monitorar a hidratação, batimentos cardíacos e atividades respiratórias. Dessa forma, assim, a gente complementa o monitoramento da criança. Vou passar aqui para a Richard. Como todo produto novo, a gente precisa fazer uma avaliação do mercado. E a gente fez isso para o Bubu Digital. Vou trazer para vocês alguns dados que a gente achou relevante para o nosso caso. No Brasil, mais de 3 milhões de crianças nasceram em 2016.
E várias pesquisas indicam que mais de 80% das mães e pais dão chupeta aos seus filhos. Isso representa um mercado de 2,4 milhões de possíveis compradores. Esse número pode crescer ainda mais, pode crescer para 7 milhões, se a gente considerar que várias crianças usam a chupeta até os 3 anos de idade, mais ou menos. Isso vai representar 700 mil vendas de chupetas todos os anos, com apenas 10% de penetração no mercado. Mas, tá, e qual o custo do Bubu Digital? O protótipo que a gente fez, que a gente entregou aqui aos jurados agora, custou R$15. É um valor muito baixo, muito acessível. E lembrando que esse protótipo foi feito por nós, manualmente. Ao fazer isso em larga escala, esse valor vai cair drasticamente. Então, é um produto acessível. Lembrando também que, além da chupeta, vai ser necessário, para visualizar os dados, apenas o smartphone. E o aplicativo será totalmente livre de custo, né? Somos uma equipe, lá da Paraíba, estudantes de engenharia elétrica, de vários períodos aqui, mas que a gente acredita piamente que o nosso projeto pode, sim, reduzir a mortalidade infantil. Além disso, a gente acredita também que o Bubu Digital é um produto comercialmente viável e muito promissor. E queria agradecer a oportunidade de apresentar o Bubu Digital aqui para vocês, para o Brasil e para o mundo. E estamos dispostos a tirar qualquer dúvida que venha surgir de vocês. Obrigado. Eu queria aproveitar que estou aqui para parabenizar a dona Vanilda. A realidade que a senhora vive lá é a realidade que a gente vive lá na Paraíba também, como no Nordeste, essa realidade da mortalidade infantil é muito grande. Então, assim, toca muito na gente estar aqui participando. Tem uma pergunta. Primeiro, felicitações, parabéns, uma grande inovação do time aí, um produto único. Eu tenho uma pergunta, primeiro, se vocês já patentearam isso, porque parece realmente um produto bastante interessante. Depois, que vocês falaram que acreditam que isso vai reduzir a mortalidade infantil, tendo impacto social. Se no business plan de vocês conseguiram, ou tem alguma estimativa da redução de mortalidade pela utilização do produto, pela captação da febre e todas as consequências que se seguem? A nossa patente ela já está em andamento. No IFPB, que é o nosso instituto, a gente tem o processo para fazer isso, e esse processo já está em andamento. E, quanto à estimativa da redução da mortalidade, nós realizamos umas pesquisas e tivemos mais de 400 respostas. Nessas pesquisas, as pessoas nos falavam que algumas não notavam a febre assim que começava, e nós também apresentamos nosso projeto na Campus Party. Lá, nós conversamos com cerca de 5 pessoas que contaram que tiveram problemas com febre e os pais não notaram. Só notaram depois de 1 semana, 2 semanas, e isso causou a eles problemas que eles tiveram que resolver com mais dificuldade do que se tivesse resolvido assim que a febre tivesse começado. Então, a partir disso, a gente já consegue notar que a gente consegue reduzir a taxa de mortalidade infantil atacando as doenças. Até porque esse é um dos principais motivos da morte das crianças. Pessoal, parabéns. Obrigado. Então, teoricamente, ele é mais eficaz que um termômetro, certo? Qual é a margem de erro? Nos testes que a gente fez, não teve erro. Assim, a gente testou com um termômetro desse de mercúrio normal e termômetro digital, e sempre dava a mesma temperatura. A gente, obviamente, precisa fazer testes mais avançados, mas, assim, a princípio, nesse 1 mês só que a gente teve, foi bem promissor. Foi o que, na verdade, animou a gente a continuar, porque não tem nada a ver com a pergunta, mas como a gente estava em final de período, foi difícil desenvolver o projeto. Foi muito difícil desenvolver o projeto, inclusive a gente ainda está em últimas provas. Mas cada vez que a temperatura batia, certo, mais a gente se animava, e a gente virou noites, e eu passei 3 dias sem dormir, e estou muito feliz que tenha batido, foi muito bom, estou feliz. Pessoal, só uma observação rápida. A Camila falou
dar margem de erro, a gente usa o mesmo sensor que termômetros normais digitais usam. Então, a margem de erro vai ser bem próxima de zero. Parabéns por fazer o protótipo. Isso mostra bastante iniciativa. Minha dúvida é a barreira de entrada. O que impede uma outra empresa com muito dinheiro, muito recurso, fazer um produto parecido? Na verdade, nada, né? Inclusive, já tem empresas que fabricam algo semelhante, que funciona só como termômetro. A grande inovação da chupeta é a inteligência que vai embarcada no software. A gente recebe essa informação, processa e dá o feedback para o pai. Como vocês puderam ver na animação, o pai pode ficar bem tranquilo, a mãe, principalmente, pode ficar bem tranquila e recebe essa informação onde ele estiver. Então, essa é a grande novidade, mas, assim, que outras empresas possam desenvolver também. Tá, muito obrigado ao time. Eu posso fazer só um agradecimento a vocês, inclusive, porque vocês deram duas mentoras para a gente fantásticas, a Lilian e a Beatriz. Assim, muito obrigado por apresentar elas para a gente. Valeu mesmo. Nada. O próximo time vem de Belo Horizonte e chama Diagnóstico Público. Salve de palmas para ele. Opa! Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje na Brasil Conferência, pensando no futuro do nosso país. Então eu vou iniciar fazendo um convite a vocês. Pensem como seria o nosso país se não houvesse corrupção. E mais ainda, se cada gestor investisse de forma efetiva para resolver problemas reais da nossa sociedade. Pois é, conheci o Marcos quando trabalhávamos no Tribunal de Contas. Trabalhamos lá por mais de 5 anos. Onde aprofundamos nosso conhecimento no trabalho com grandes volumes de dados e ganhamos uma larga experiência de negócio, principalmente no que tange o controle e fiscalização de contas públicas. Em julho de 2015, lançamos por iniciativa própria o portal fiscalizeagora.org. Criamos uma espécie de Google dos gastos públicos. Mas o que percebemos era que a carência de dados ia muito além do cidadão. A própria gestão pública não conta hoje com ferramentas de análise que auxiliam na gestão e na tomada de decisão. Imagine, por exemplo, tentar identificar, dentre os 5.561 municípios do Brasil, quais têm gastos fora do padrão em qualquer uma das suas áreas ou atividades, como transporte público, aquisição de medicamentos, gastos com diárias de viagem. Apesar da contabilidade pública definir uma dotação orçamentária para cada um desses tipos de gasto, essa informação está dispersa e espalhada nos portais. Correlacionar, cruzar, gerar informação em cima desses dados parece uma tarefa impossível. Era, mas agora não é mais. Criamos o Diagnóstico Público, uma inovadora ferramenta de coleta e análise de dados, que permite o gestor identificar os problemas da sociedade e, assim, atuar de forma efetiva nas soluções. Criamos algoritmos que coletam dados de diferentes origens na internet e organizam e etiquetam tudo isso em um grande armazém de dados. Hoje contamos com a prestação de contas pormenorizada de mais de 3.000 municípios, governos estaduais e todo o governo federal. São mais de 15 milhões de fornecedores cadastrados. Temos os dados da prestação de contas das campanhas eleitorais, cadastro dos agricultores familiares, empresas inidôneas e suspensas, indicadores de qualidade, repasses do governo, muito mais. São quase 200 gigas de informação. Mas só isso não é necessário, não é suficiente. Então, criamos visualizações didáticas inteligentes que ajudam ao gestor, de forma rápida e fácil, identificar os pontos positivos e negativos da gestão, além de indicar questões legais, como, por exemplo, o cumprimento dos índices constitucionais e validação de certidões.
Aqui a gente está mostrando um pouco da navegação na ferramenta. Ela é bem rica, eu poderia gastar um bom tempo só demonstrando para vocês o funcionamento. Como resultado do nosso trabalho, atuamos junto com o SEBRAE na análise do desenvolvimento econômico e territorial dos municípios de Minas. Aumentamos em 4 vezes o resultado dessa instituição. Em colaboração com o Ministério Público, identificamos contratos superfaturados de uma Câmara Municipal que culminou com o afastamento do seu presidente. Denunciamos para a imprensa gastos exorbitantes com diárias de viagens de um prefeito, que também foi afastado do seu cargo. Junto a prefeituras, ajudamos na transição de governos e com vereadores no seu papel constitucional de acompanhar e fiscalizar o trabalho do Executivo. Tem como voltar? Queremos democratizar a análise de informação no Brasil. Vamos levar essa solução para os demais órgãos de controle, controladorias internas, externas, Tribunal de Contas, Ministério Público, as demais prefeituras e câmaras, instituições de pesquisa e ensino. Quem sabe, para todo cidadão do nosso país. Já caminhamos muito, mas ainda temos muitas bases para agregar. Queremos colocar todo o DataSUS, os dados da saúde, dados da educação, do INEP, dados do Ministério do Trabalho, como CAGED e RAIS, dados do saneamento básico do Ministério das Cidades e muitas outras bases. Mas não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Então, contamos com a ajuda de vocês. Criamos um login exclusivo para os participantes da Brasil Conferência. Então, acessem agora, diagnósticopublico.com, com o usuário Brasil Conferência e a senha Mudando o Brasil. Contamos com vocês. Diagnóstico Público, transformando dados em conhecimento. Q&A, por favor. Muito bem. Parabéns, Matheus. Obrigado. Impressionante o trabalho que vocês já conseguiram até agora. Talvez 2 perguntas rápidas numa só. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco como que foi a experiência dos mentores, com você, com os mentores, o que eles trouxeram de evolução para a plataforma, da forma como você está mostrando hoje aqui para a gente. A segunda questão que eu queria entender um pouco melhor é como é que você vai ver o funding, como é que você vai se fundear nesse projeto? Alguma coisa que vocês veem como sendo monetizado, como uma empresa privada, ou vai ser uma organização não governamental? Qual é a tua perspectiva de futuro do negócio? Perfeito. Obrigado pela pergunta, que me dá a oportunidade também de agradecer a todos os mentores. Nós somos uma empresa privada e já estamos trabalhando no mercado. Então, a gente está numa linha de raciocínio, numa pegada forte dia a dia, e acaba que a gente não tem as preocupações que o Hack Brasil trouxe para a gente. Questão principalmente de comunicação, divulgação do projeto, melhorar a usabilidade para tentar trazer uma solução maior para o público geral. Então, participar do Hack Brasil transformou de forma definitiva o andamento do nosso projeto. Muito isso, agradecimentos aos nossos mentores, o Antônio, o Venâncio e o Gustavo, né? Então, isso foi muito significativo para a nossa história. A segunda pergunta, em relação à monetização, hoje o nosso modelo de negócio é a assinatura da ferramenta ou então a análise sobre demanda. Foi o caso do SEBRAE, eles tinham uma demanda da análise das contratações municipais em relação ao porte das empresas, a região delas e se os municípios cumpriam pelo menos 30% da contratação de agricultor familiar. Eles faziam isso de forma manual. Nós automatizamos esse processo e aumentamos o potencial da instituição. Foi uma demanda específica, durou o tempo do contrato e é possível a renovação. Mas nada impede da gente receber um investimento e abrir a solução para todo o país. Mais uma pergunta. Eu queria saber como é que você vai escalar esse modelo, porque normalmente você precisa ter produtos para poder escalar. Qual a ideia? Perfeito. É uma pergunta muito boa, a gente também discutiu com os mentores, porque quando a gente trata de dados, as soluções são várias. Então, a gente pode pensar uma ferramenta que seja específica para a prefeitura, uma ferramenta que seja específica para a Câmara, até para o setor privado, na questão de prospecção de clientes. Hoje, participar de licitação é um interesse muito grande das empresas privadas. Então, a gente tem vários segmentos dentro do mesmo produto. A gente vai entender isso de acordo com as demandas. É uma empresa pequena ainda, que a gente trabalha com o que chega. Mas a gente tem uma possibilidade muito grande de criar produtos. E também a gente tem uma estrutura escalável, servidores de qualidade, que a gente permite crescer essa solução aí à medida que precisar. Obrigado. Salva de palmas aí para 4MTI.
Bom, pessoal, estamos encerrando aqui. Nosso último time agora vem diretamente de São Paulo. Gostaria de convidar aqui ao palco o Projeto GEA. Só um minutinho. Okay? Bem, boa noite a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui demonstrando o nosso trabalho, o nosso projeto. Eu me chamo Flávio, sou Felipe e a Juliana. E esta é a plataforma GEA. No Brasil, mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. E isso ainda ocorre num dos países que possui, tem um maior potencial de recursos hídricos, né, e um recurso cada vez mais escasso. Dados apontam que existe um desperdício de 37% em volta de toda essa água que é tratada. Com esses números, seríamos capazes, durante um ano, né, no Brasil, de abastecer cerca de 120 milhões de pessoas. Isso equivale a algo em torno de 60% de toda a população. Mas é claro que captar, tratar e distribuir água para todas essas pessoas é algo complexo, né, e que possivelmente em todo esse processo existam problemas. Mas, na verdade, não. O maior problema que nós encontramos é o vazamento, são os vazamentos. Desculpa. Imagine uma rede hidráulica de uma grande cidade, né, onde tubulações são antigas, vários problemas ocorrem. Ineficiência por parte de operadores, enfim, entre outros. Flávio, mas na realidade a gente sabe que 80% de toda essa água desperdiçada é proveniente da alta pressão nas tubulações. Essa água, vocês podem pensar que a solução para isso é muito complicada, porque imagina, primeiro vocês vão ter que descobrir aonde essa pressão está alta, depois vocês vão precisar mandar uma equipe até lá, essa equipe vai ter que descobrir onde estão as válvulas, como elas deveriam atuar, para tentar, de forma eficiente, reduzir essa pressão. Mas, na realidade, existem algumas ferramentas que ajudam isso. E elas são o georreferenciamento, o modelo hidráulico e o sensoriamento. O sensoriamento nada mais é do que a instalação de sensores nas redes de água que vão te indicar se a pressão está alta ou não. O modelo hidráulico é uma foto do seu sistema. Ele simula comportamentos da sua rede, te indicando se ela está se comportando de forma eficiente ou não. O georreferenciamento, ele nada mais é do que a indicação dos seus ativos na rede. Então, ele te diz, por exemplo, onde estão os seus clientes, o endereço deles, onde está passando as suas redes e se essas redes estão ou não presentes numa rua. Deixa eu ver. Estamos tendo probleminhas. Aponta para lá. Consegue passar? Bom, então, essa plataforma, e aí você vê o grande problema disso. O grande problema é que essas ferramentas, hoje, elas não conseguem se comunicar. Imagina que o georreferenciamento é um alemão, o modelo hidráulico é um japonês e o sensoriamento é um brasileiro. Se eu colocar os três dentro de uma sala e eles só falarem a sua língua nativa, eles não vão conseguir conversar. Ninguém vai se entender. E é aí que entra a plataforma GEA. A plataforma GEA é um software de tradução de linguagens. Então, imagina, ele é um código onde traduz e faz com que eles se comuniquem, atuando de forma automática e precisa no seu sistema. Imagina uma situação, por exemplo, de um bairro sofrendo com uma pressão alta. Essa pressão vai ser identificada através do sensoriamento. O georreferenciamento vai perceber e dizer qual bairro é esse no seu mapa. O modelo hidráulico, através da plataforma GEA, vai receber essas informações,
fazer diversas simulações e te indicar qual é o caminho mais eficiente para essa rede reduzir a pressão. E é aí que a plataforma GEA entra, porque ela faz com que isso aconteça de forma automática e mais eficiente possível, utilizando a inteligência artificial. Complementando o que o Felipe falou, o objetivo da plataforma GEA é reduzir em até 50% as perdas na rede de distribuição. Assim, a gente também teria uma redução no consumo de energia elétrica, no próprio desgaste das redes e tubulações, assim como captaríamos apenas os recursos necessários para abastecer a população. O nosso mercado são cidades de até 100 mil habitantes. Nós pretendemos penetrar inicialmente em 10% desse mercado. Baseado em simulações iniciais, isso daria uma redução, ou deixaríamos de jogar fora, mais de 4 bilhões de litros de água tratada, ou seja, uma economia de 120 milhões de reais. Mas, para que a gente possa implementar a plataforma GEA, precisamos de investimentos de 360 mil reais para o desenvolvimento da nossa tecnologia, dando um retorno de mais de 5 milhões de reais em 10 anos. Como vocês podem ver, a plataforma GEA é muito mais do que o controle automático de pressão. Ela contribui para pouparmos um recurso essencial para todos nós. Obrigada. Pergunta rápida antes. Parabéns pela ideia, pela solução, pelo software que vocês estão desenvolvendo. Sem dúvida, o maior problema não está na falta de água, está no desperdício da água. Aí uma pergunta que eu tenho é que tipo de clientes vocês têm em mente obter para dar a viabilidade do modelo econômico de vocês? Eu entendo que o investimento é razoavelmente baixo, o retorno sobre o investimento é altíssimo, mas uma vez que vocês têm o produto, como que isso funciona e dá sustentabilidade para o modelo? Tá. Bom, primeiramente, a gente já tem conversas engatilhadas com diversas cidades. Eu, o Felipe e o Flávio, a gente trabalha no setor de saneamento, né? Então a gente já tem conversas engatilhadas com diversas cidades que têm interesse em adquirir a plataforma GEA. Então ela seria comercializada para concessionárias ou para prefeituras, dependendo se ainda é público ou se já é privado, mas a gente venderia para essas, seria para concessionárias e para as prefeituras. E sobre o retorno, a nossa precificação, a gente fez ela baseada em bateladas assim, do projeto. Então, as fases de implementação iam ter uns custos diferentes, mas esses custos seriam fixos. A partir do momento que eles tivessem uma redução de 10% nos custos de energia elétrica e de captação, a gente participaria em 40% dessa diferença. Então, no que eles estariam economizando, a gente passaria a ganhar 40%. Então, a gente tem um fixo e um variável. Muito bacana, hein? Parabéns aí, turma. Eu estava mais curioso para vocês explicarem melhor a tecnologia que vocês estão usando. Quer dizer, vocês capturaram os dados, aí vocês falaram, pô, a gente usa inteligência artificial. Conta um pouco melhor o que é essa história lá. Eu vou tentar explicar de uma forma menos técnica possível. Você imagina que hoje esses softwares, cada um falam numa linguagem. A gente pretende receber esses dados, tratar eles através de um servidor, um data center, uma coisa física, e ali dentro também vão haver algumas soluções, que é o nosso know-how, é o que a gente desenvolveu, para traduzir essas informações. Cada software fala uma linguagem, a gente vai receber esses dados no nosso servidor, tratar, compilar, traduzir e redistribuir esses dados, de forma que cada programa entenda o que ele está recebendo e desenvolvendo. A gente tem algumas imagens. Aqui, por exemplo, a gente pode ver os nossos sensores em atuação, indicando a pressão numa rede, na realidade. E esses sensores, você imagina que eles enviariam os dados para um computador, um data center, e aí, aqui a gente tem um modelo hidráulico de uma cidade. E aí, aqui, isso seria algo vivo. Então, estaria mudando de cor simultaneamente, ele estaria recebendo as informações, alterando as pressões, ele executa as simulações necessárias para te dizer se é mais fácil eu fechar uma válvula aqui ou mandar água de um outro lugar, por exemplo. Obrigado. Uma salva de palmas aí para o projeto GEA. Bom, pessoal, resumimos aqui o nosso último time.
Gostaria agora de convidar um dos nossos patrocinadores, o Instituto Rui Barbosa, Sebastião Elvésio. Se a apresentação está no ponto ali. Tá. Muito boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer muito aos organizadores da Brasil Conference essa oportunidade de estar aqui, na figura do Rafael Chaves, e dizer que para o Instituto Rui Barbosa foi uma oportunidade muito boa de poder estar junto com todos esses jovens na perspectiva de novas soluções para o nosso país. O que eu pretendo apresentar, tiver aqui o projetor, vai começar exatamente aonde que a dona Vanilda terminou a sua observação. Nós pretendemos mostrar para vocês agora, muito rapidamente, um banco de dados extremamente importante, organizado pelos Tribunais de Contas do Brasil, para permitir a avaliação do impacto das políticas públicas. Esse trabalho é absolutamente inédito, porque, diferente de tudo aquilo que nós mostramos até agora, não são dados declarados, são dados auditados. Nós fizemos um levantamento, o Brasil tem hoje exatamente 5.570 municípios, foi desenvolvido uma metodologia, um marco teórico, para que fosse possível comparar todos esses municípios em 7 grandes dimensões. Para quem gosta de estudar política pública, e falando aqui em Harvard, a gente tem que destacar o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse Índice de Desenvolvimento Humano, ele avalia 3 grandes dimensões, que é a questão da longevidade, a questão da saúde e a questão da educação. O que eu vou mostrar para vocês, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Muito obrigado. Para frente é... Vamos testar. Não, volta, isso. O que nós vamos mostrar para vocês, muito rapidamente, é como é possível comparar, num país com a dimensão continental como o nosso, municípios tão heterogêneos, localizados em regiões tão diferentes, por um banco de dados, por informações que foram auditadas nas contas desses municípios. Aqui, só para nós termos uma ideia, dos estados brasileiros, nós conseguiríamos incluir no nosso espaço geográfico aquela pleiade de nações. Conforme falei, se nós avançarmos aqui, nós vamos perceber as 7 dimensões que eu havia mostrado para vocês. Essas 7 dimensões, o grande objetivo é exatamente esse: condensar e aferir os dados da administração, e essa é a grande novidade. Para além da conformidade, quem está acostumado em fazer auditoria, nós temos 2 grandes tipos de auditoria. Uma auditoria de conformidade é verificar se tudo aquilo está legal. Essa etapa hoje, ela já está superada. O que se pretende nas auditorias de hoje é verificar a efetividade, ou seja, o desempenho daquelas políticas públicas. Portanto, o grande objetivo dessa medição é contribuir para a melhoria da gestão dos nossos municípios. Bem, a novidade dessa ferramenta é que ela é específica, ela é mensurável, você consegue quantificar o desempenho dos municípios, ela é acessível, nós pretendemos atingir todos os municípios do Brasil. Eu vou mostrar para vocês hoje que já estamos com cerca de 85% dos municípios auditados com essa ferramenta, são 4.031 municípios aí fiscalizados.
ela é acessível, relevante, oportuna e extensível a todos os 34 tribunais de contas que existem. O destinatário vai desde a administração dos tribunais para verificar aonde que existe maior fragilidade, até ao ponto mais importante para nós, que é a questão da sociedade. E por isso eu parabenizo muito as equipes que participaram desse Hack Brasil, porque todos os trabalhos aqui mostrados tiveram a preocupação de um produto a favor da sociedade. Bem, esse é o sistema ponderado que nós vamos utilizar para verificar o desempenho. São 7 grandes dimensões: gestão fiscal, planejamento, saúde e educação, com 20% de influência no resultado final. Meio ambiente, 10%, cidades protegidas, a proteção dos cidadãos dentro do município, 5%, e governança em TI, 5%. Há uma longa discussão acadêmica por que usamos esses percentuais, mas é uma certa vinculação com a execução dos orçamentos nestes municípios. Aí estão, então, as 7 dimensões avaliadas. Passar muito rapidamente por cada uma delas. O planejamento. O que hoje nós queremos verificar, e isso é extremamente novo, se há uma consistência entre o que foi planejado e o que foi executado. Nós temos um grande problema no Brasil, que os nossos orçamentos não são impositivos. Muitas vezes se planeja um orçamento e se executa uma fatia muito pequena ou diferente daquilo que foi planejado. A gestão fiscal também é uma grande novidade, porque nós pretendemos verificar se essas prefeituras estão, na verdade, executando toda a sua possibilidade, incluindo o atendimento da LAI, a Lei de Acesso à Informação. A questão da educação, aqui, em homenagem à dona Vanilda, vou dar um detalhe. O levantamento que nós mais encontramos inconsistências foi a verificação das bibliotecas. Muitas vezes a prefeitura falava que tinha uma biblioteca e o que, na verdade, ela tinha era apenas uma sala de leitura. Já me deram um aviso aqui de 5 minutos, eu vou aqui adiantar um pouquinho. A questão da saúde, fundamentalmente a questão da atenção básica. Detalhe muito interessante, que já deu até algumas questões mais graves, passei ele rapidamente, a frequência dos médicos ao serviço público. Muitas vezes se encontrou na prefeitura a frequência assinada com 10, 15 dias de adiantamento. Esse foi o item que ficou mais fraco, a proteção das cidades. Todo mundo sabe, numa determinada cidade, qual é o morro que tem a possibilidade de ter um deslizamento, aonde pode acontecer uma enchente, e não se tinha essa preocupação. A questão ambiental, também avaliada. E, finalmente, a questão da governança da TI. Em muitas prefeituras, às vezes, um servidor era responsável para fazer análise desses dados da TI. E, finalizando, então, queria mostrar o resultado para vocês, absolutamente surpreendente. Os municípios foram classificados em 5 grandes faixas, não é? O B seria o que fosse médio e, evidentemente, o A seria o ótimo e o C seria o péssimo. E aí está o resultado do Brasil. Vejam, senhores, 3 estados, Pernambuco e Mato Grosso, não ofereceram os dados. Pará e Paraná entregaram depois do prazo. Então, o mapa que nós temos aí mostra que a maioria dos nossos estados tem municípios com um grau em fase de adequação. Não tivemos, entre os 5.570 municípios, nenhum município brasileiro altamente efetivo.
E terminando, então, essa foi a média dos municípios, 56%. Isso eu quero dizer para vocês, muito importante, que do total administrado pelas prefeituras, 56% é efetivo. Evidentemente, 44% não é. Variaram os índices desde 85 até 16. E quando eu olho as 7 dimensões, nós verificamos que saúde foi a que teve o melhor desempenho. Imaginem os senhores, nós conhecemos como funciona a saúde pública, com índice de 0,7, e a proteção ao cidadão foi a que teve o pior desempenho. Aí, conforme disse, 1.732 municípios estão em fase de adequação, 1.022 em baixo nível, apenas 65 estão acima da média, nenhum muito efetivo. Uma pequena diferença entre os municípios de grande porte e de pequeno porte, não muito significativa. E, para finalizar, só em homenagem a vocês aqui, uma comparação que fizemos com o IDH-M. Falamos tanto em Amartya Sen. Então, verificando o IgM com o IDH-M, nós tivemos, na curva de dispersão, valores muito interessantes. O IgM, ele guarda uma coerência muito grande com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Não tem uma correlação muito interessante quando eu observo a questão da longevidade. Observem que a saúde, né, medida pela longevidade, não tem uma correlação tão boa quanto o nosso índice da saúde. Aí está com relação ao IDH e todas as suas variações. E o último dado que eu trago para vocês é a comparação com o índice de vulnerabilidade social levantado pelo IPEA. Aqui, todo mundo lembra, mas não custa repetir, que é o contrário. O índice da vulnerabilidade social, ele varia de 1 a 0. O ideal é que a vulnerabilidade fosse 0, né? Então, é o inverso do IDH. E quando eu faço a comparação, o gráfico da dispersão, utilizando a metodologia do R², eu também verifico que o EGM ele acompanha muito bem o IFS, tanto na fase do capital humano, quanto na fase da variação da saúde, mas não mantém a mesma correlação quando nós verificamos o valor global. Dessa forma, aqui temos também o IDEB, que a gente vai verificar. O IDEB todo mundo lembra, o último dado. O EGM da educação deu 56%, o nosso IDEB deu 52%. Portanto, uma coerência bastante grande. A educação também, pelo método da dispersão, do R², a gente vê que tem uma relação muito boa com a educação. E agora, sim, a nossa última apresentação. Nesse nosso portal do Instituto Rui Barbosa, temos lá todos os dados desse conjunto de municípios. Fica à disposição do estudo, ali estão, é o maior banco brasileiro de dados da administração municipal, mais de 1 milhão de informações dos nossos municípios, e o que se pretende é exatamente fazer uma apresentação desses dados para que seja mais amistosa para o cidadão, que ele possa ali entrar e verificar como está a situação da sua prefeitura. Apenas uma notícia final. A gente não quer que aqui seja um campeonato de prefeitos. Vocês perceberam que nós não demos, quando fizemos o ranqueamento, notas. Cada um de nós sabe as notas, mas ali o município é agrupado apenas por faixa. Por quê? Se você tem hoje uma prefeitura que está numa posição de destaque, não quer dizer que foi aquele prefeito daquele momento. Há toda uma história por trás, que permitiu chegar nesse ponto. Agora sim, a partir desse momento que nós temos o primeiro levantamento, nós poderemos, ao longo de 4 anos, verificar qual o prefeito que recebeu numa determinada posição e avançou significativamente por essa metodologia.
Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Sebastião. Boa noite, Brasil Conference. Meu nome é Ivo, eu sou aluno de doutorado aqui no MIT e agora chegou o tão esperado momento. Foram meses de trabalho muito duro e, antes de tudo, eu queria reconhecer o trabalho do time, não só os que estão aqui na frente, mas várias pessoas que estão aqui nesse ambiente. Então, eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas para todo o time da Hack Brasil. Bom, nessa primeira edição, a gente teve mais de 300 times. E a gente teve o privilégio de testemunhar que no Brasil existem muito mais boas ideias do que a gente imagina. E a Hack Brasil é uma plataforma para fazer essas ideias saírem do papel. A gente está apenas começando. E então a gente vai dar continuidade a esse trabalho e a gente convida vocês a acompanhar nossas mídias sociais para ter notícias dos próximos projetos que estão por vir. Bom, vamos então ao momento que mais interessa. Como vocês puderam perceber, muita correria, a decisão foi muito difícil, tivemos projetos muito bons e tivemos uma mudança de última hora. Nós não tivemos um vencedor, mas um empate. Tivemos 2 vencedores. E isso só foi possível, a gente gostaria de premiar todos, mas nosso corpo de jurados foi sensacional e conseguiu ajudar a gente a pular para essa nossa nova etapa. Então, eu gostaria de convidar todos para virem aqui ao palco para entregarmos o prêmio final da Hack Brasil. Doutor Sebastião também, por favor, se o senhor puder vir aqui. Bom, como foi de última hora, nós só tivemos um troféu, então vamos providenciar outro. Foi um troféu que foi impresso aqui no MIT, no Media Lab, feito em 3D. E cada um dos times vencedores vai levar $1.000 para casa, além da responsabilidade de propagar essa cultura maker e de fazer as coisas acontecer no nosso país. Então vamos ao momento que interessa. Os 2 vencedores da Hack Brasil são Bubu Digital e Diagnóstico Público. Bom, agradecemos a todos a presença e vamos... Desculpa. Sim, e além desses prêmios, perdoe-me, peço desculpas ao nosso outro patrocinador, eu acabei esquecendo de anunciar que a WeWork, nosso patrocinador também, vai dar 6 meses de acesso a toda a plataforma física e digital deles, dando acesso a uma nova alavancagem de networking mundial.